Boa tarde, amores. Vamos para mais uma aulinha hoje, né? Hoje a nossa aulinha é de geografia. Nós vamos falar lá na página 160, coloquem aí. Na página 160 nós vamos falar sobre as atividades econômicas das cidades. O que significa atividades econômicas das cidades? Aquelas atividades que geram o quê? Dinheiro para a cidade, né? Que faz a cidade funcionar. Sabemos que o funcionamento da cidade se dá por conta da economia, né? Do lucro, do dinheiro, porque a cidade precisa ter cada dia mais se especializando, né? Ela precisa estar cada vez mais adequada para receber a população, e isso acontece quando a economia funciona corretamente, certo? Algumas atividades econômicas que fazem gerar lucro e dinheiro para as cidades. A indústria, né? Depois vocês vão ler direitinho a página 160, mas resumindo, a indústria é uma atividade econômica que transforma os produtos das atividades do campo em diversos outros produtos. Ou seja, ela transforma a matéria-prima, aquilo que sai lá da agricultura, quando chega na indústria, é modificado e pode gerar vários produtos e sendo fornecido pela população, certo? Aí na página 160 traz a imagem aí, né, de alguns produtos como o chocolate, que a matéria-prima é o cacau. A partir do cacau pode-se fazer outros produtos, né, o bombom, o chocolate em barra, dentre outras coisas. E aí tem óleo de cozinha, iogurte, o aço, vocês vão ler direitinho aí, tá certo? Logo na página 161, pede assim: ligue as colunas relacionando o produto com a atividade econômica, da qual se origina a matéria-prima principal, o chocolate. De onde vem o chocolate? Qual é o local, a matéria-prima que sai o chocolate? E o óleo de soja? E o iogurte? E o aço? Vocês vão ligar, tá, o produto à atividade econômica. Aí depois vem falando sobre diferentes tipos de indústrias, né? São vários tipos de indústria. Tem aquela indústria que é mais desenvolvida tecnologicamente, tem aquela outra que é mais manual, tem as indústrias maiores, indústrias pequenas. Então, são diversos tipos de indústria, tá? Indústria de calçado, indústria de alimento, indústrias de roupa. Então, aí vocês vão observar, vão fazer a leiturazinha aí, vão responder aí na página 162. No lugar onde você vive, existem indústrias? Aqui no nosso local, né? Para quem é de Campos do Goytacazes. Aqui existem indústrias? Quais tipos de indústria? Que indústrias são essas? Não precisa citar várias, umas duas já está bom. Depois, na 3, você vai fazer uma pesquisa e descobrir quais são as matérias-primas necessárias para a produção das indústrias mencionadas na atividade anterior. Então, quais são os tipos de indústria que tem na nossa cidade, né, no nosso município? E aí vocês vão pesquisar qual é a matéria-prima que as pessoas utilizam dessa indústria para fazer o alimento ou para fazer o que é necessário, né, da indústria. Na 4, em sua opinião, qual a importância da tecnologia nos dias atuais? E aí, o que a tecnologia tem ajudado na nossa vida hoje? Né? Qual a importância dela hoje na nossa vida? Vocês vão falar um pouquinho sobre essa importância da tecnologia. Tem o comércio, que também é uma outra atividade econômica, né? A indústria faz aquele processo, a matéria-prima para o produto. O comércio ele é responsável por comprar e vender aquele produto que saiu lá da indústria. Então, é como se um dependesse do outro. Então, eu inicio com a indústria, né? A indústria que está fornecendo para mim um material. Depois eu vou para o comércio, onde eu compro e faço a venda desses produtos, né? As pessoas vão consumindo, então vocês vão fazer a leitura aí. Na 163, traz para vocês algumas imagens do tipo de comércio, né? Shopping, supermercados, padarias. E aí vocês vão responder para mim, na 163.
Observando as imagens, responda as questões. Quais tipos de comércio existem no lugar que você vive? Então, qual é o tipo de comércio que tem aqui na nossa região? Quais são os produtos e mercadorias que eles comercializam? Não precisa colocar todos, até porque são muitos, né? Vocês vão escolher 2 a 3 e coloquem aí para fazer. E aí, na página 164, serviços. O serviço é uma prestação de serviço realizado por profissionais de várias áreas. O professor lhe presta serviço, o motorista do ônibus, o advogado, eletricista, encanador, cabeleireiro, várias pessoas trabalham fornecendo o serviço, tá certo? E aí tem a imagem logo abaixo aí de pessoas que fornecem serviço, guias, pedreiros, médicos, garis, são pessoas que fornecem serviço, eles trabalham para auxiliar a população em alguma coisa. E aí vocês vão pesquisar novamente quais são os tipos de serviços que existem no lugar que você vive e qual a importância da atividade econômica dos serviços. Qual a importância desses serviços prestados tem para a atividade econômica. E aqui na 165 já vai falar sobre o turismo, que também é uma atividade econômica, né? Também gera lucros e renda para a população, para o município. Né? Então, tem aí as populações, elas vivem no campo, outras vivem em cidades, né? Mas há atividades que existem tanto no campo quanto na cidade, como o turismo. O turismo é uma atividade que existe tanto no campo quanto na cidade. Aí logo abaixo está dizendo que é turismo, uma atividade econômica que pertence ao setor de serviço, pois a rede de hotéis, restaurantes e agências de viagem atende a necessidade das pessoas de viajar, descansar, fazer passeios, etc. Ou seja, nós sabemos que o turismo é importante, né? O ser humano necessita desse tempo de descanso, de passeio, de lazer com a família, que faz bem à saúde, né? Faz bem ao dia a dia. Então, o turismo é importante, né? É um serviço importante e você depende desse tipo de serviço para poder fazer uma viagem, para poder conhecer algum lugar novo, você depende do turismo. E aí tem imagens também de turistas, né, de guias mostrando o Parque Nacional, abaixo de uma cidade de centro histórico, uma praia. E aí na 365, você já passeou em algum lugar semelhante aos representados nas imagens acima? Conte a sua experiência para a turma. Então, vocês vão escolher algum local aí que você tenha ido, um lugar semelhante, ou um lugar que você foi, e aí você vai escolher, e aí ao invés de você contar para a turma, né, que a gente agora não está tendo esse prazer em estar convivendo com os amigos, vocês vão escrever no caderninho, aí a página 165, tá certo? Página 166, crescimento da população rural e da população urbana. Aqui, nessa página, vai falar novamente sobre o êxodo rural, que nós havíamos falado lá no início, que foi grande parte da população da área rural saiu para a área urbana em busca de melhores empregos, de melhor condição de vida, né? E saíram em busca de hospitais, de empregos e tal. Então, essa saída da população rural para a população urbana foi muito grande, foram muitas pessoas, então ficou conhecido como êxodo rural, certo? E aí vem mostrando para vocês, segundo o último censo demográfico realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, essa sigla IBGE significa Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tá? É um estudo, eles fazem levantamentos de coisas acerca da população, do país, né? Quantas pessoas estão desempregadas, quantas pessoas estão trabalhando, quantas crianças tem, quantos bebês nasceram, quantas pessoas morreram. Responsável por fazer essa contagem é o IBGE, tá? Então, eles trouxeram aqui 2 gráficos, né? Explicando a população do Brasil em 1960, que era a maior parte aí na parte verde aqui, a maior parte se concentrava na população urbana do que na população rural, tá vendo? A maior parte, perdão, a maior parte da população rural, né? A maior parte das pessoas viviam nas áreas rurais. E a área urbana era menos ocupada. A partir de 2010,
essa situação mudou, né? A maior parte hoje das pessoas vivem na população. A população vive na área rural, na área urbana, e pequena parte só vive na área rural, certo? Esse gráfico está demonstrando isso. Na página 167, vocês vão responder agora de acordo com o gráfico. Então, o que a cor vermelha e a cor verde representam? Né? A cor vermelha está representando a população urbana e a cor verde está representando a população rural. Vocês vão escrever. Qual era a população no Brasil em 1960 e como ela ficou em 2010? Então, tudo isso aqui no gráfico. Agora chegou o momento de vocês analisarem o gráfico, tá? Então, vai ter que ficar voltando a página aí, olhando o gráfico para poder responder. Qual era a população urbana do Brasil em 1960 e depois em 2010? O que aconteceu com a população do Brasil em 1960 e 2010? O que aconteceu com essas pessoas? Aí você pode falar do êxodo rural. Tá? Aqui no Você Sabia, na 167, está falando um pouquinho mais sobre o êxodo rural, né? O que foi. Então, você pode fazer uma lidazinha. Na 168, está falando da relação entre o campo e a cidade. Né? Esses espaços, o que acontece? Um complementa o outro. Um depende do outro. A cidade ela não consegue se desenvolver sozinha se não tiver funcionamento do campo junto com ela. O campo também não se desenvolve sozinho se ele depender de algumas coisas que vêm da cidade. Então, é uma relação entre esses dois locais, esses dois espaços, tá? O campo e a cidade. Aí vocês vão fazer uma lidazinha e vão responder. Observe as imagens acima e explica como se dá a relação entre o campo e a cidade, de acordo com o que você leu aí. Ok? 169. Aqui está mostrando umas imagenzinhas, né? Porque tudo aquilo que tem imagem e ilustração fica mais fácil de identificar. A relação entre o campo e a cidade envolve diversas atividades econômicas que circulam entre esses espaços. A ilustração a seguir mostra como ocorre a fabricação do papel, um produto utilizado para fazer livros, cadernos usados por estudantes do campo e da cidade. Então, aqui mostra, nessa ilustração, como é feito o processo para fazer o papel. Então, onde se inicia? A plantação de eucalipto, que fica lá na área do campo, né, na área rural. Depois o corte, depois depende do que? Do transporte. Depois passa para a indústria, para o comércio e, por último, ele chega na mão do consumidor para utilizar. Então, nesse sentido aqui, nessa ilustração aqui, vocês observam que a relação do campo com a cidade é visível, né? Um depende do outro para poder se locomover, né? Para poder acontecer, tanto na cidade quanto no campo, eles precisam estar ligados. E aí vocês vão responder qual a principal matéria-prima utilizada na fabricação do papel. Então, vocês já sabem, né? No esquema acima, contorne as etapas relacionadas ao extrativismo. E faça um X nas etapas relacionadas à indústria. Extrativismo, lá na aula de história, nós falamos um pouco sobre extrativismo, né? Então, vocês vão marcar um X na área que está relacionada ao extrativismo, né? A plantação. E aí, depois vocês vão contornar sobre o extrativismo, fazer um X na que está relacionada à indústria, então onde está a indústria aí. A página 170, escolha um produto que você utiliza no dia a dia e desenha como se dá o processo produtivo dele. Para isso, tome como base a produção do papel na página anterior. Então, você vai escolher um produto que você utiliza e você vai pesquisar, vai ver como ele vem desde a matéria-prima até ele chegar em suas mãos. Então, você pode fazer por meio de desenho, você pode vir fazendo gráficozinhos aqui, um desenho, setinha. Ou você pode escrever, se você não quiser desenhar, vai escrevendo, né? Na plantação, depois tal coisa, vem explicando direitinho. Tá certo? A gente encerra aqui nessa página 170 com essa atividade. Tá ok? Fiquem com Deus. Um beijinho, até o próximo vídeo.